Oi gente, meu nome é Mariana e vamos falar sobre mais uma leitura de fevereiro? Hoje vim fazer a resenha de É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, dos autores Amal El Motter e Max Gladstone, que foi publicado pela editora Suma, com tradução da Natália Borges Polesso. Eu comprei esse livro na pré-venda, acho que no começo de janeiro, e chegou no meio de fevereiro, mais ou menos, e no mesmo dia eu comecei a ler. Tava bem ansiosa pela leitura porque eu tava vendo muitas pessoas comentarem super bem sobre esse livro. Ou seja, não foi uma surpresa quando eu gostei bastante da leitura. Esse livro vai contar a história de duas agentes de facções rivais que começam a se corresponder por carta. Além de serem de facções rivais, elas também estão em guerra. Uma guerra que acontece através do tempo e do espaço. O mundo em que elas vivem abarca vários mundos, não só esse em que a gente vive, mas muitos outros e bem diferentes. Cada capítulo começa com uma das duas em algum lugar do espaço e do tempo, encontrando a carta que a outra deixou para ela. Essas cartas nunca são escritas no papel e na caneta, sabe? Elas são escritas de modos totalmente diferentes. E acho que as descrições de como essas cartas são feitas são as partes mais poéticas do livro. Não, tá. As partes mais poéticas realmente são as cartas, não as descrições dela. Mas é tudo muito bonito. O fato é que as cartas precisam ser escondidas na terra, nas flores, nas folhas, no ar, no sangue, para que ninguém mais as encontre. Afinal, elas estão em guerra, elas são rivais e elas não deveriam estar se correspondendo. Nas cartas trocadas, essas agentes compartilham um pouco de suas rotinas, que não é nada rotineira, né? Elas sempre estão em lugares e tempos diferentes. Elas compartilham seus medos, elas compartilham seus sentimentos verdadeiros. E o que começa manso, pequeno, vai se tornando grande, tomando proporções inimagináveis. Elas trocam momentos, elas trocam apelidos, elas trocam experiências, elas trocam passado, presente e futuro. Esse é o tipo de livro que não dá para ler uma vez só. Pelo menos eu tive essa sensação. Provavelmente lerei esse livro depois, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, sei lá, várias vezes, e vou sempre pegar alguma coisa nova, descobrir alguma coisa nova sobre o local em que elas passam. Vou perceber alguma coisa que elas deixaram ali, uma trilha, sabe? O começo é um pouco confuso, eu acho, porque elas estão em um espaço-tempo totalmente diferente. Os conceitos de vida e de morte delas são totalmente diferentes. Então pode ser um daqueles livros de ficção científica que realmente dá um nó na cabeça. Mas à medida em que você vai lendo e vai compartilhando essa troca de cartas e principalmente vai chegando no final, você vai entendendo várias partes. Acho que não tudo, acho que realmente não dá para entender tudo em uma lida só, mas dá pra entender alguns acontecimentos, algumas escolhas, alguns medos. Me lembrou um pouco, assim, não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco Good Omens, do Neil Gaiman, sabe? Eu sei, não tem nada a ver, mas me lembrou. Eu tentei ler devagar, tentei pegar os segredos da narrativa, tentei imaginar o mundo em que elas estavam naquele momento, tentei entender sobre o que elas falam quando falam de algo que parece que é desse mundo real, sabe? É realmente uma viagem no tempo e no espaço, e às vezes você se pergunta, hein? Mas é uma viagem muito gostosa, é uma viagem, não é serena, assim, não é singela exatamente, porque eu, pelo menos quando li, eu fiquei sempre tensa, sabe? Eu fiquei com a sensação de que, nossa, a qualquer momento elas podem ser descobertas e a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com elas. E sei lá, é tudo tão sutil. As palavras, elas falam de segredos com palavras que carregam mais segredos ainda, sabe? Então vira meio que uma bola de neve de muitas coisas que demora um tempo pra entender. Eu realmente gostei desse livro. Eu acho que é uma leitura muito boa. Eu só acho que é um pouco confuso e eu me perdi várias vezes, assim, no mundo em que os autores criaram. Esse é aquele tipo de livro, assim, que eu acabei de ler, que eu gostei muito da leitura, mas eu tenho certeza que eu não entendi tudo o que tinha pra entender. Eu não entendi as indiretas, as sutilezas, aquela palavra que foi usada daquela forma, mas na verdade queria dizer outra coisa, sabe?
Eu realmente não acho que eu peguei todas essas pequenas coisinhas que na verdade significam coisas muito grandes. A narrativa é super poética, tanto as cartas quanto os momentos que elas estão sozinhas, né, procurando as cartas, são muito bonitos. Né, são escritos com uma leveza que na verdade de leve não tem nada e que mostra algumas coisas que estão escondidas, mas esconde outras coisas ao mesmo tempo. É muito interessante também que elas viajam através do tempo e do espaço por filamentos, né? Eu fiquei imaginando se esses filamentos eram realmente filamentos concretos, era tipo uma corda, ou era uma coisa assim mais abstrata, que elas simplesmente pensavam e iam parar em outro filamento e mais outro, ia para baixo ou para cima. E por causa dessas viagens, elas também são pessoas diferentes em cada filamento, em cada espaço e em cada tempo. Numa parte, a Red tá em Atlântida. Em outra parte, ela tá no mundo em que 100 era o número de árvores que eles achavam que podiam ser reunidas em um só lugar. Era um povo que achava que só podia ter 100 árvores reunidas em um só lugar. Em outra parte, a Blue tá num hospital do século XXI, fervendo água numa máquina de ressonância magnética. Eu achei muito interessante isso, porque realmente a capacidade dos autores de, sei lá, descrever esses mundos totalmente diferentes, mas com algumas coisas iguais, assim, eu achei interessantíssimo, incrível. Enfim, é um livro de romance, mas ao mesmo tempo também é um livro de guerra. É um livro sutil, mas ele não é delicado, ele é tenso, ele invoca muito a curiosidade do leitor, ao mesmo tempo que esconde segredos que, assim, talvez um leitor como eu não consiga pegar na primeira leitura. De toda forma, é uma leitura que eu recomendo demais, é uma leitura poética numa guerra, e é uma leitura que traz os sentimentos de duas pessoas que nunca se encontram realmente, que se correspondem por carta e são rivais, né? Elas não podem estar juntas. Então, além de ser uma leitura muito bonita, assim, é também muito angustiante por alguns momentos. Certamente é um livro que eu vou reler daqui a algum tempo, para pegar novas coisas, para revisitar esses mundos loucos, para ler de novo as cartas enviadas, para entender essas tecnologias inventadas, assim. Acho que esse livro só não entrou para os favoritos por causa dessa confusãozinha que acontece na minha cabeça com alguns livros de ficção científica, sabe? Às vezes é difícil acompanhar os mundos e os tempos, mas apesar de não ter sido favorito, eu entendo totalmente porque ele foi ganhador de 3 prêmios de ficção científica. Eu entendo porque ele é tão lindo e acho que é uma leitura totalmente recomendada. Se você já leu esse livro e tem alguma discordância, quer falar sobre ele, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar conversar mais sobre essa leitura que, ao mesmo tempo que me deixou apaixonada, também me deixou muito confusa. Se você gostou desse conteúdo, dessa resenha, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Além de me dizer que você gosta do meu conteúdo, você também diz ao YouTube, o que é muito importante para o crescimento do canal. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!